Ok, tá vendo? Certo. Tô te vendo Deixa eu bem aí. colocar, deixa eu montar aqui agora. Tá ok. Aqui dá Tá pra dando ver pra... bem, não dá? Tá sim. Tá dando pra ouvir bem o áudio aí? Tá. Tá Deixa eu ótimo. colocar aqui pra me posicionar aqui certinho. Tá. Tá bom assim, tá? Tranquilo. Tá ótimo. Certo. Deixa eu pegar o notebook aqui e colocar mesmo. Eu vou ler umas partes que eu achei interessante. Fazer tipo de uma apresentação de artigo. A parte principalmente das questões de alguns conceitos dele. Tá certo. Para enriquecer mais, né? Tá ok. Vou só aguardar aí mais 1 ou 2 minutinhos, até que o pessoal vai entrando, né, para poder assistir. E aí a gente dá início. Tá certo? Essa tese que eu te mandei hoje, Certo. esse rapaz, esse senhor, né, rapaz, senhor, ele, na verdade, a banca dele foi mesclada entre o pessoal da PUC, da Faculdade de Fora e Este. Até o pessoal da Este assinou a tese dele. Excelente. É, Eu vi que é, você um, me mandou e-mail lá. é Depois uma eu quero. tese de doutorado dele trata justamente sobre a filosofia e a teologia de Schleiermacher. Certo. Eu vi que você me mandou e-mail. Eu ainda não abri não, mas eu vou abrir depois para dar uma olhada direitinho É muito boa. e dar uma olhada. Infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos, eu falo assim, da realidade mais próxima nossa, né? O pessoal costuma, às vezes, condenar um determinado pensador, um determinado trabalho, sem conhecer direito. Né? É, Isso ele é, isso falou é isso. uma... Oi? Ele, inclusive, citou isso. Ele falou assim: ó, nós não temos muito material de pesquisa sobre o Selemacher para o pessoal condenar ele sem conhecer. Sem conhecer. Os livros de teologia contemporânea já apresentam ele de cara como pai da teologia liberal. É, Eu até acredito, por aquilo que eu já li, Danilo, que eu não tenho certeza, mas eu acho que essa crítica, ele não tomou conhecimento dela, tipo, de alguém contemporâneo a ele falar, oh, você é o pai de um liberalismo teológico. Essa eu até acho que é uma rotulação que vai ocorrer bem depois, não, né? muito depois. Certo, Muito, exatamente, ela vai ocorrer bem depois. E é por isso que quando você pega hoje um livro de teologia contemporânea e lá já coloca de cara, né, pai da teologia liberal, as pessoas já nem interessa o que vai ser falado sobre ele, já condena de cara e então aí que eu acho que está um dos problemas, sabe? na verdade, o próprio Barth vai dizer em um de seus livros que não se pode pensar em teologia protestante sem antes pensar no Schleiermacher. Ele fala assim: ó, o norte da teologia protestante é a partir de Schleiermacher. Exatamente, ele Ele, fala a importância ele, que ele teve para o cristianismo e a teologia moderna, né? ele coloca, na verdade, o Schleiermacher como pai da teologia protestante. Bom, Danilo, eu acho que a gente pode dar início assim de maneira mais formal, né? Vamos Daqui iniciar. tá? E que as pessoas aí forem chegando. O vídeo também vai ficar à disposição para as pessoas que não puderem acompanhar agora, ver Então, eu já depois. tenho que achar ele e colocar lá no meu canal do YouTube. Exatamente, muito bom, muito bom. Bom, nossa live de hoje, pelo Ciente, vamos falar sobre esse teólogo controverso, né? Ao mesmo tempo que alguns teólogos colocam ele, como a gente acabou de falar agora, como um teólogo bastante importante para a teologia da modernidade, porque ele, de certa forma, traz a teologia para o centro da discussão como uma ciência relevante, levada em consideração por tudo aquilo que o iluminismo tinha feito, né? Reduzido a fé cristã a uma moralidade apenas, né?
Os iluministas disseram isso. Se tira a moralidade do cristianismo, acabou, não sobra mais nada. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é esse teólogo que é apresentado como um teólogo importante, tem esse outro lado, a qual também se faz crítica a ele, o chamando de pai da teologia liberal. Hoje nós vamos falar, então, sobre esse teólogo alemão que nasce na segunda metade do século XVIII, que eu não sei se a pronúncia está correta, né? Mas Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Eu, pelo menos, costumo falar Schleiermacher. Eu vi que você já pronuncia de uma forma diferente, né, Danilo? E hoje no alemão mesmo, nós temos que dar uma ênfase maior no ma, né? Aí fica Schleiermacher. Schleiermacher, tá certo. Porque aí nós temos que considerar ele como proveniente, né, de origem alemã, né, da Prússia, né? Então, ele tem aquele sentido mais puxado, né, do que o inglês. O alemão é mais puxado que o inglês. Tá certo. E eu na verdade, tinha vontade de encontrar alguém para a gente poder conversar um pouco sobre ele, sobre essa figura teológica, sobre o seu pensamento. E eu me lembrei de você, aí já fazendo aqui uma breve apresentação também, professor, escritor e pastor Danilo. Foi meu professor de teologia no seminário na época chamado Badetrim, 2005, né? E eu me lembro, Danilo, que uma das coisas assim que acontecia e que fez você ser um professor marcante dentro do seminário, eu me lembro que você conseguia transitar entre esses teólogos controversos, porque essa turma, né, tanto a partir do Schleiermacher, pelo Harnack, ou a gente pode chamar aquela segunda safra, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, enfim, né, os chamados neo-ortodoxos e liberais, etc. E eu me lembro que você conseguia transitar entre eles sem aquele ar de condenação como outros professores faziam. E eu admirava isso, eu tenho isso muito fresco na minha memória, desde a época de seminário. Lá se vai 15 anos já, né, que você foi meu professor. É verdade. E gostava muito também das experiências que você falava do período que você foi missionário na África, né, Moçambique, se eu não estiver enganado, né? Foi. E acredito que você foi uma referência para muitas pessoas pela dedicação à teologia, ao estudo acadêmico, à seriedade que precisa de ter quando se estuda teologia, não ser levado pela conveniência confessional de algumas linhas, né? Eu sempre admirei isso em você. E eu recentemente vi um vídeo seu comentando justamente sobre o pensamento do Schleiermacher, e aí eu, na hora, atinei e falei, vou convidar o Danilo para a gente poder falar um pouco sobre ele. Eu acho que dentro do cenário brasileiro é carente. Eu acredito que esse vídeo, Danilo, ele vai servir para muitas pessoas poder conhecer um pouco melhor sobre o Schleiermacher, o pensamento dele, e até mesmo para as pessoas poder reavaliar a opinião que elas têm. Como a gente estava falando agora há pouco, esse rótulo, né, pai da teologia liberal. Como eu disse, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito essa crítica não foi feita ele ainda em vida. Então esse é um rótulo que veio bem depois. Eu costumo até dizer que a teologia do Schleiermacher é uma teologia, é um tiro que sai pela culatra, porque acredito que a gente vai até poder falar um pouquinho mais sobre isso aí para frente, né? Ao mesmo tempo que ele vai resgatar, né, a importância da teologia. Até tem um vídeo bem curtinho de um teólogo reformado no Brasil que é muito conhecido, que é o Franklin Ferreira, e ele vai falar isso, né? Não é que a gente concorda com o Schleiermacher em tudo na sua teologia, mas não pode negar a importância que ele teve para uma espécie de resgate, né, da relevância da teologia na modernidade.
na verdade, Samuel, o Schleiermacher, ele começou a ser estudado e a discutir as suas teses a partir de duas obras que surgiram após 60 anos após sua morte, que foi uma obra, primeiro, biográfica, feita por Tiddley, né, que fez uma obra biográfica, e ali expõe todos os pressupostos filosóficos e teológicos de Schleiermacher, e depois uma obra de Tudley, que vai falar principalmente sobre as questões das exposições teológicas de Schleiermacher em confronto ao sistema metafísico da época. Tá certo. Então, Mas, Danilo, antes mesmo assim da gente já começar a falar sobre ele, como eu estava falando, fazendo aqui uma breve introdução e apresentação, né, sobre você, mas eu gostaria que você complementasse, né, falando sobre a sua formação, suas funções. Eu sei que você é pastor, é professor de teologia há muitos anos, é escritor, né, tem obras produzidas. Eu queria então que você complementasse essa apresentação, falando um pouco mais aí de você, e depois você já pode dar início, de fato, assim, ao processo aí da sua fala, de apresentação e de reflexão sobre a vida, a obra e o pensamento de Schleiermacher. muito bem. Então, quero oficialmente, né, cumprimentar a todos com boa noite. É uma honra estar participando do Ciente, lembrando Samuel, ele vai se lembrar, que eu fui um dos primeiros palestrantes do Ciente, quando o Ciente começou. Em 2009, Né, exatamente. em 2009, né? Nós tivemos uma participação, até foi num hotel, num salão de conferência de um hotel ali em Uberlândia, JVA. que não me lembro qual foi o hotel. Né? JVA. JVA, Exatamente. isso mesmo. E, na verdade, o Ciente surge de uma ideia em que eu estava presente no momento, que foi lá em Águas do Lindóia, quando nós fomos Exatamente. de uma conferência de teologia da Vida Nova, e nessa conferência de teologia da Vida Nova, em 2007, sentado num restaurante, surge essa proposta, e mais tarde ela então vai nascer e vai se efetivar, não é? É verdade. Exatamente. E isso é importante, porque Uberlândia, ali onde eu trabalhei durante 11 anos na área da teologia, podemos considerar que, dentro do contexto não só do Triângulo Mineiro, né, mas do Sudeste, né, do Sudeste do Brasil, ela teve uma grande participação e influência. Eu trabalhei no Ibadetrim, antigo Ibadetrim, iniciei lá em 2005, e aí eu fui até 2016, então foi 11 anos de atuação ali, até ocorrendo a transição de Ibadetrim para IMP, aonde eu participei de todo esse processo. Lá eu consegui os cargos de vice-diretor, né? Depois de coordenador teológico, e depois fui efetivado como coordenador pedagógico, e aí fiquei de coordenador pedagógico até 2016, onde eu encerrei a minha participação lá no MP. Foi Certo. uma grande turma de teólogos e que foi ali formado, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade, assim, as únicas disciplinas que eu não atuei, eu estava até esses dias fazendo uma anamnese, uma lembrança, uma análise, né? Foi justamente nas que são construtivas das línguas, né? O grego, o hebraico, a exegese do antigo e do novo. Foi onde eu não atuei. O resto, eu Eu me sempre lembro. dava meu saco e estava envolvido lá, atuando. E como o Samuel falou, eu sempre tive uma abertura, porque desde que eu comecei meu processo de formação, quem sabe eu comecei rompendo e quebrando alguns paradigmas. Eu Exatamente. estudei em seminário interno durante 4 anos,
né, quando eu fiz meu bacharelado, e nesse momento, ainda como, estando ainda no primeiro ano, eu entrei na biblioteca de um professor, na época de férias, que ele viajou e pediu para mim cuidar da casa dele, e aí entrei lá na biblioteca dele, e o primeiro livro que eu fui começar a ler, ainda sendo assim, vamos dizer assim, um catecúmeno, né, teologicamente, foi a Teologia Sistemática de Paul Tillich. Nossa, E aí, no segundo ano, eu me atrevi a ler a teologia do Novo Testamento do Bultmann. Então, eu comecei muito cedo a me envolver com esses pensadores e até quebrando alguns paradigmas da época, daquele período em que era muito controverso você estudar os teólogos contemporâneos, principalmente Tillich, Bultmann, né? O Schleiermacher, eu comprei 3 obras dele quando elas foram traduzidas para o português e comecei a ler, e o pessoal ficava muito assim quando se falava com ele, tinha muita resistência, mas aí eu sempre tive envolvido com isso. E quando eu fui para fora do país, Deus assim conduziu minha vida dentro da teologia. Eu digo que foi Deus que conduziu minha vida dentro da teologia. Porque eu tive oportunidades muito grandes. Quando eu fui para fora do país, eu fui trabalhar em um centro de treinamento teológico, era Centro de Treinamento de Obreiros Moçambicanos, que casualmente o diretor, ele era um holandês que tinha feito seu curso de teologia na Alemanha. olha. Então, vinha com toda uma carga de formação teológica liberal, Isso em que e ano, Dani? isso aí foi em 1987, não é? Certo. Então, eu assim absolvi com ele, porque ele falava português, né? E o que ele tinha dificuldade era tinha tradução, tinha tradutor, e então absorvi muita coisa de teologia com ele, não é? Eu tive momentos de aulas particulares sobre alguns pensadores com ele. Olha, E aí, após isso, ele me pagou, ele me financiou, né? Um ano e meio de um curso em Harare, que é a em que? capital do Zimbábue, né? E aonde eu fiz um curso que eles consideram lá em Harare a nível de mestrado, porque ele é um curso que para eles lá para a faculdade do Harare é dada para assim para aqueles que já estão atuando na docência do ensino teológico. Hum, Então, foi um curso muito importante. E aí vim para o Brasil. E quando eu vim para o Brasil e iniciei a atuar ali no Ibadetrim, eu sentia assim um desejo de fazer uma faculdade na área da pedagogia, porque considero a pedagogia, vamos dizer assim, a ciência. Se a teologia é a mãe de todas as ciências, a pedagogia é a mas mãe. essa afirmação é complicada, hein? Muita gente não gosta e não concorda. Mas a ciência, eu considero assim que se você tem um embasamento teológico, você vai na área das ciências humanas Certo. Não, transitar, estou só brincando aqui. né? Vai transitar com tranquilidade. Tanto é Certo. que quando fiz pedagogia, os professores ficavam assim meio como é que esse caboclo consegue ir ali, aqui, lá, porque já tinha conhecimento de todos os teóricos que eles abordavam em sala de aula, né? Certo. Principalmente na área da filosofia, eu já tinha estudado todos os filósofos em que eles iam tratar. Então, com isso, eu comecei ali, eu tive uma grande oportunidade na pedagogia de começar a despontar academicamente quando eu conheci 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi a doutora Silma do Carmo, né, que é a doutora em História na UFO, e que era minha coordenadora, e que foi a minha orientadora do BIBIC. E ela me conduziu a entrar na FAPEMIG, né?
e ter a oportunidade de me tornar um pesquisador ali da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo aos Pesquisadores de Minas Gerais. Ah, E tá. com isso, comecei a escrever alguns artigos, e mais tarde eu conheci o Silvano, que era mestre de filosofia lá da Católica, e que tinha um contato com alguns mestres de filosofia, doutores de filosofia na UFO. Inclusive, tem um deles que eu não conheço, que viajou conosco para Montes Claros, que você deve conhecer, que a especialidade, o foco dele é em Rousseau, né? Que até é um, assim, esqueci o nome dele, tem cabelinho encaracolado, assim, esqueci o nome Ah, dele. você está falando José Benedito, É o o José Benê. Benedito, o Ele Benê. é, ele é meu orientador de mestrado, Aí ele viajou conosco lá certo? para águas não, para Montes Claros, para Unimontes, porque nos meus segundo ano de pedagogia, eu tive, tive assim a audácia, né, enquanto estudante de pedagogia, de ir participar da conferência internacional, do Congresso Internacional de Filosofia, que ocorreu na Unimontes. E Hum, ali eu aprendi um artigo sobre Sócrates e Platão e Paulo Freire. E aí fui conversando e trocando ideias muito com o Benê na volta da viagem, na ida da viagem. E ali eu fui amadurecendo também dentro de alguns livros que ele me indicou na filosofia. E aí eu comecei a estudar filosofia e pedagogia junto, aí me formei em pedagogia, mas já com muita, vamos dizer, amadurecimento na filosofia. E aí vim é, para Goiânia. Quando eu hum, vim para Goiânia, as coisas floresceram demais para mim nesse âmbito acadêmico, porque eu nem assim, quer dizer, imaginava já que eu tinha um viés literário, porque eu já tinha escrito muitos artigos e publicado, mas ainda não tinha me assim absolvido dessa ideia. E com isso eu fui fomentado por um professor e vice-presidente da igreja, até inclusive, que eu faço parte, que é o Enoque Vieira, que até teve lá em Uberlândia algumas vezes, ministrando até no próprio Ibadetrim, depois MP, e hum, ele fomentou a começar a escrever. E até o primeiro livro que eu fui escrever, já para curso teológico, pela uma editora, a editora Método, foi Geografia Bíblica. Né? Uma área que eu nunca tinha pego, nem tinha sido professor nessa área. Escrevi. E aí dali eu fui escrever escatologia, que era uma área que eu já atuava. E depois fui escrever dali a eclesiologia, a cristologia. Depois eu escrevi uma educação cristã, uma epístola gerais. E aí lancei um livro, Fundamentos Escatológicos de Daniel, que é independente. E aí fui descoberto por um outro seminário. Isso eu já estava atuando com o professor Baby Camp e da FACEB, né, Faculdade Assembleana do Brasil e o IBCAMP. E aí fui descoberto um outro seminário e faculdade chamado Gordon Fee. E o hum. Gordon Fee me convidou para mim escrever duas obras para o curso bacharel deles, que é a Teologia Bíblica do Antigo e a Teologia Bíblica do Novo. E aí, com isso, a Teologia Bíblica do Antigo, como ficou muito boa e eles gostaram demais, eles me fomentaram para mim publicar ela pela editora Cruz, que é a editora do Reginaldo Cruz, que é um dos teólogos também proponentes aqui na região do Sudeste, é uma editora que inclusive tem o Ernst Maia como vamos dizer assim, o autor central dessa editora. Eu conheço essa E, editora. Tem bons livros. aí entrei na editora Cruz e agora, dia 19, vai ser publicado então pela editora Cruz a minha teologia bíblica do Antigo Testamento, né? Olha, Que na verdade é uma introdução, porque ela não vai ser ela não tem uma densidade, porque ela surgiu de uma produção para uma faculdade e eu transformei ela depois para ser publicada também pela editora, né? Ter essa oportunidade
de usar ela para dois sentidos. E com isso, eu também estou escrevendo para a Editora Cruz, já como escritor na área de cursos teológicos e também já com algumas propostas para o ano que vem. E eu fui convidado nesse ano passado, na verdade, a pertencer a um projeto no exterior, em Londres, para a Family Fatah Church, onde eles estão fundando lá um projeto de um seminário que é o Grace and Faith, que é graça e fé, né? Onde eu vou ser o consultor teológico e praticamente o criador de toda a estrutura didática e pedagógica desse instituto. E trabalhando muito. Com isso, nós estamos projetando, já estamos até preparando uma revista, que essa revista vai ser uma revista, vamos dizer assim, trimestral, não é? De cunho apologético, que vai ser desenvolvido por essa igreja, Family Fatah Church, como um sistema de escola bíblica dominical, mas que, na verdade, lá vai ser realizado nas quarta-feiras como um culto de ensino apologético. Tá? Porque a Europa vive no ceticismo, então a proposta é justamente combater a esse ceticismo. E também, o ano que vem, então, vou entrar nessa uma produção já para esta igreja de 3 obras que serão traduzidas em inglês, que eu vou escrever no português, mas vai ser lançada em inglês, que será na linha da apologética. Né? E são um projeto já para 2021 e um livro de ética que eu vou trabalhar na área filosófica. Então, eu estou hoje envolvido, né, entre ser professor Ibadetrim, FACEB e também agora pela FCFE, Faculdade de Formação, Crescimento e Fé, e também agora atuando junto à Editora Cruz também. Né? E o Gordon Fee, que é um seminário por extensão que pertence à Editora Cruz, não é? E eu sou um dos escritores dessa instituição. Meus parabéns, está trabalhando muito. E também tem um canal no YouTube que eu publico lá todo dia. Chama-se A Rota da Teologia. Tá? É um canal que lá você vai encontrar todas as exposições de ciências que dialogam com a teologia. Você até vai... Lá não trato só de teologia, lá eu trato de todas as ciências humanas que transitam, né, dentro da área da teologia. Foi justamente um desses vídeos que eu justamente vi você abordando sobre o Schleiermacher. Foi em maio desse ano eu publiquei lá sobre ele. E então essa a minha vida, né? Hoje, como eu estava falando para o Samuel, eu vivo disso, trabalho o dia inteiro nisso. E quando não estou escrevendo, dando aula. Quando não estou dando aula, estou escrevendo. E pesquisando. Tá então certo. É isso. Meus parabéns, trabalhando muito. Então vamos então para o nosso tema, vamos conhecer e refletir um pouco sobre quem foi, as propostas, né, e o pensamento de Schleiermacher. Fica contigo aí. Então, eu quero iniciar a todos que estão aí participando. Vejo que está bastante pessoas entrando aí, dando mensagens. Quem sabe tem aí professores que atuaram comigo, alunos. O Reginaldo está aí, o Leonardo, Tatiana. Um abraço a todos. Reginaldo, prazer, Leonardo. Estou eu aqui mais velho, mas a cabeça cada dia mais nova. Certo? Quem pensou que eu morri, aqui estou mais vivo do que nunca. Muito bem. Então, eu quero iniciar, até falei com o Samuel, que eu vou trabalhar como uma apresentação de artigo em alguns momentos para dar uma fomentação mais acadêmica à live. Eu sempre gosto de trabalhar em live com essas questões de fomentar academicamente, tá? Então, eu vou ler alguns pressupostos biográficos
da história de Schleiermacher, que eu considero muito importante, porque vai entrar a questão de datas. E datas não tem nem como você guardar todas aqui na mente, né? Então, datas eu prefiro ler do que arriscar e falar uma data errada. Muito bem, ele nasce, o Friedrich, vamos pronunciar, aprender a pronunciar o nome, não é? De uma forma germânica. Friedrich Ernst Schleiermacher, né? Só que esse Schleiermacher, esse aí você até dá uma puxada aqui no esôfago, perigoso até se engasgar, né? Muito bem. Então, o Friedrich Ernst Schleiermacher nasceu em 1768 e morreu no ano de 1834. Tá? Ele vai ser filho de um pároco, né, de um pastor, né, da região da Baixa Silésia, né, que hoje nós poderíamos considerar o território pertencente à Polônia. Tá? Exatamente. E o pai dele ele é de origem, vamos dizer assim, protestante no cunho reformado. O pai dele era um pastor reformado, não é? E que pertencia à comunidade dos Irmãos Morávios. E foi aí que o Schleiermacher vai ter o seu envolvimento com o misticismo, não é? Junto à comunidade dos Irmãos Morávios. Outros detalhes da vida acadêmica dele, aí eu vou estar lendo aqui, ele vai iniciar a sua trajetória no Instituto Educacional Pedagógico, tá? E o seminário dessa unidade fraterna em Gdańsk e Bar, na Polônia, em 1783 até 1787. Né? Seria esse o curso, vamos dizer assim, médio que nós podemos considerar hoje, correlacionando com o nosso contexto educacional brasileiro. E depois vai estudar teologia e filosofia na Universidade de Halle. Então, a teologia e filosofia dele já vai ser na Universidade de Halle, em 1787 até 1790. Tá? Tornando-se mais tarde pastor reformado na Charité, em 1796, e lá vai atuar até 1802. E da Igreja da Trindade, tá? Ele vai atuar como pastor em 1809 até o ano da sua morte, 1834. Só que, enquanto ele está atuando como pastor lá na Igreja da Trindade, certo? Ele assume duas disciplinas ou cadeiras universitárias juntos à Universidade de Halle e também à Universidade de Berlim. E esta Universidade de Berlim, mais tarde, ele vai se tornar o reitor da universidade. E como reitor da universidade, ele se torna uma das pessoas mais influentes da sociedade da Polônia e também da Alemanha, e sendo tão assim aclamado em Berlim, que no dia da sua morte, Berlim parou. Quando Berlim ficou sabendo que Schleiermacher faleceu, tá? Simplesmente Berlim parou e a cidade fez uma consternação pública, porque ele era uma das pessoas que mais, vamos dizer assim, impulsionava naquela época os direitos humanos. E vamos poder até dizer que ele foi um dos fomentadores dos direitos humanos na Europa, enquanto reitor da Universidade de Berlim. Então, ele atuou nessas áreas, mas também o pensamento dele vai divergir de alguns pressupostos da filosofia da época. Tá? E ele vai atuar num período do idealismo e do romantismo. Tá? E ele também vai atuar num período que está ali o iluminismo, que também a metafísica, como assim, momentos de ascendência dessas correntes filosóficas. E ele se torna um filósofo de grande relevância, porque ele vai ser o primeiro
filósofo a traduzir as obras de Platão para a língua germânica. Então, as traduções dos diálogos de Platão, quem primeiro traduz para o germânico vai ser o Friedrich Schleiermacher. E também, além dessa obra, ele vai produzir obras na área da estética, que foi uma das disciplinas que ele atuou em Berlim, na universidade, e ele tem uma obra sobre estética que é uma obra das mais expressivas dele. E depois ele também vai trabalhar textos, não só na área da filosofia, mas também na área da história, e, claro, vai ter uma grande assim, abrangência de textos e uma fomentação de obras na teologia, onde ele vai atuar com grandes obras como a Über die Religion, que é a sua primeira obra. Depois tem a Fundamentos da Fé, que é sua segunda obra mais importante, né? Vamos aí conceituar por obras importantes. Depois de morto, é publicado duas obras deles, que são obras póstumas, né? Que foram publicadas até por Dudley, que seria um compêndio de teologia em 4 volumes de Schleiermacher, né? E ele também publica obras sobre a cristologia e também sobre obras na área da religião e da hermenêutica, que até ele é considerado o pai da hermenêutica moderna. Tá? A hermenêutica moderna inicia a partir dos pensamentos, das propostas exegéticas e interpretativas de Schleiermacher. Tá? Então, e a próprio Karl Barth, em contraponto àqueles que o denominam como o pai da teologia liberal, vai indicar o Friedrich Schleiermacher como o pai da teologia protestante. Tá? E o próprio Barth vai dizer o seguinte, que não podemos pensar em teologia sem antes olharmos para Schleiermacher. Então, ele vai considerar que nasce a teologia protestante a partir de Friedrich Schleiermacher. E o período que Friedrich Schleiermacher está atuando era um período vamos dizer assim, da maior proponência do racionalismo, certo? E da metafísica. E com isso eles queriam, e a grande proposta e o grande embate de Schleiermacher vai ser em cima disso, que eles queriam reduzir a religião a um conceito e um sistema racional, interpretando ela só racionalmente. Tá? E Kant, Immanuel Kant, junto com Friedrich Schleiermacher, vão trabalhar a questão da religião pautada em 3 pontos muito importantes. Tá? Intuição, sentimento, tá? E em meio à intuição e sentimento, o factum, que seria o ponto de relação entre intuição Danilo, e sentimento. deixa eu te cortar só um pouquinho, a sua imagem está toda assim segurada. No seu aparelho está aparecendo tudo normal? Tá. Tá aparecendo. Alguém aí do pessoal que tá assistindo, se puder me dar aí um retorno, se tá aparecendo a imagem do Danilo tudo certo, que para mim tá aparecendo um pouco desfigurado. E agora? Porque para mim tá boa. Tá, não, então tudo certo, continue aí. Então, Immanuel Kant vai colocar a intuição entre um mesclado, né, de tempo e espaço. A intuição para Immanuel Kant é tempo e espaço. E Schleiermacher vai contrapor Immanuel Kant nesse quesito, dizendo que intuição ela está muito relacionada a sentimento. Tá? E a um sentimento de gostar, de estar absorvido por algo.
Então ele vai dizer, ó, a intuição está muito relacionada a uma essência de um sentimento, e esse sentimento com sentido até de viés estético, de uma estética, de uma atração, de uma atratividade. E aí ele vai colocar para esse sentimento o termo ânima, que ele vai considerar como uma essência do prazer. Então ele vai dizer, olha, enquanto ocorre o ânima, aquele que está, o ser, o homem, a pessoa, o ser humano que está tendo essa intuição, ele está sendo atraído por algo, e essa atração lhe concebe um sentimento. E esse sentimento, que surge através da sensibilidade e da sua sensitividade, ela vai lhe conduzir a uma transcendência. Tá? E aí ele vai considerar, então, que a religião, tá? Esse aí, quem sabe, seja um dos contrapontos que a neo-ortodoxia teológica, né, vai contrapor ao Schleiermacher, é porque ele vai desconstruir a ortodoxia da época. Exatamente. Dizendo que a religião não está pautada no homem e não está pautada nos dogmas e não está pautada no terreno, mas ela é fenomenal, ou seja, ela está pautada em um ato de fenomenal, de fenomênico, aonde ocorre que o homem nasce com uma consciência religiosa, com uma essência de um ser religioso, que sempre está à busca do infinito. Ele é um ser finito, que está no contexto metafísico, à busca de uma essência infinita. E nessa busca de uma essência infinita, é que ele vai transcender. E a religião vai ocorrer nessa intuição que ele tem de estar tendo um relacionamento, uma experiência. E aí ele coloca o empirismo crítico, né? O sentido de empirismo crítico, que a religião dele é uma religião empírica. Aí ele vai considerar, e esse empirismo, esse relacionamento é a experiência que o homem vai ter, que essa experiência vai ser causada pelo sentimento. Um sentimento de dependência. E esse sentimento de dependência vai ser propulsor de uma liberdade. Então ele vai relacionar a dependência com liberdade e intuição com sentimento. Vai ser nesses dois pontos que ele contrapõe ao Immanuel Kant. Tá? Porém, os dois atuam juntos em algumas, vamos assim, deduções e pressupostos perante a religião. Uma questão que os dois concordam é concernente a que os idealistas, o idealismo alemão, queria reduzir a religião a algo subjetivo, tá? E também histórico. Um mero subjetivismo histórico seria a religião. E aí Schleiermacher vai contrapor, dizer, não, ela não é um mero subjetivismo histórico, porque ela é real e o homem já nasce com a consciência dela e ele rompe os seus limites a partir dela. Né? E aí ele vai considerar todo homem, ele tem um sentimento de dependência, e esse sentimento de dependência leva ele à prática da religião. E aí eu quero ler aqui um ponto que eu considero importante para nós pensarmos agora sobre como ele pontua e contrapõe a metafísica e o idealismo na época, e a resposta dele que ele dá
aos idealistas, que é justamente o que ele vai conceituar a intuição e sentimento, a uma praxis da arte, uma especulação da ciência e da religião, como sentido de gosto, de prazer pelo infinito, e também, por último, a uma individualidade do homem dentro do contexto da sua transcendência, da sua libertação e através do sentimento de dependência que a religião lhe concede. Então, com isso, nós podemos entender que, e quem sabe é isso que leva as pessoas, a partir da neo-ortodoxia, tá? A virem a combater os pensamentos do Friedrich Schleiermacher, são porque nós temos que compreender 6 pontos. Primeiro ponto, ele não estava num contexto, vamos dizer assim, de um romantismo verso estão ligados. Danilo, só um minuto. Um minuto. Ah. Tá aparecendo para mim que o seu vídeo tá pausando, tá? No seu caso aí tá normal? Qual o seu que pausa para mim de vez em quando? Vai entender, né? Mas tudo bem então, continua, vamos lá. Quer dizer que existe esse universo onde o homem se situa, é que vai ocorrer alguns fenômenos, e entre esses fenômenos, a religião. Então ele trabalha a religião no aspecto fenomênico, que era, para o período que nós vamos dizer assim, pós-Barth, né? Algo considerado agressivo. Você considerar a religião um fenômeno, né? Algo fenomênico, algo, vamos dizer assim, empírico, não é? E ele também, quem sabe a questão mais difícil para a compreensão, é que ele desconstrói a questão dos dogmas e das doutrinas. Tudo que está reduzido em dogma e doutrina para ele não tem sentido religioso. Por isso que ele desconsidera totalmente as escrituras sagradas. Porque ele vai dizer que as escrituras sagradas foram escritas por homens e tem ali ideias e propostas humanas e não divinas. O outro ponto, que é o quarto, ele vai considerar Cristo como a consciência religiosa de Deus. A consciência religiosa de Deus. E aí é que na cristologia dele não existe a pré-existência e não existe divindade e nem humanidade de Cristo. Tá? Também ele vai trabalhar a questão de toda a teologia dele, desconsiderando a Trindade. Vai colocar a Trindade como um apêndice da teologia sistemática dele. Tá? E outro fator é que ele considera a igreja, no caso a eclésia, como algo que o homem cria para desconstruir ou tirar o verdadeiro sentido da religião. Então ele considera a religião algo muito individual, não coletivo. Individual e também plural. Por que plural? Porque para ele não existe um Deus. O sentido de Deus, de sagrado, de infinito, é quando você transcende ao Criador, a quem você está postulando, tá?
como sagrado, superior, aquele que está acima e que você depende desse poder, dessa força que emana, né? E com isso é que nós vamos ver que ele vai contrapor a ortodoxia teológica. E aí que a ortodoxia teológica tem alguns embates, né? A ortodoxia, a neo-ortodoxia tem alguns embates e vai discordar e, claro, vai autodenominar ele como liberal e muitos até como vão até, quem sabe, criar aí uma algeriza, né, aos pensamentos do esquelemakerianos. Tá? Mas isso daí tem muito. Muita gente que tem uma antipatia muito grande pelo pensamento dele. Justamente porque ele vai ser um divisor de águas, né, num período que ele está atuando. Divisor de águas porque no período que ele está atuando, religião não era pensada como religião. Por isso que vão dizer que ele é o pai da teologia, porque não se pensava em teologia anterior a ele. Teologia para anterior a ele era algo totalmente histórico. Não tinha relação com o homem. E ele vai colocar a teologia em relação com o homem. Vai dizendo, o homem tem a teologia surge a partir justamente da relação do homem com o universo. Tá? Porque na relação do homem com o universo que ele descobre que tem um ser superior. E no descobrir o ser superior, que ele já nasce com essa consciência de um ser superior, é que ocorre a religião e a prática religiosa. Então a prática religiosa não é teórica para ele, e aí ele rompe com o teoricismo da época. Ele vai dizer, olha, a prática religiosa não é teórica, ela é intuição intuicista, ela também é sentimentalista, ela é sensitiva e ela tem um viés estético, de atratividade, de uma atração que leva a um sentimento, a uma sensibilidade. E essa sensibilidade é o contato do homem com o ser superior. Então, esse é na verdade, pensar em Esqueleimar é pensar num rompimento da teologia com a filosofia idealista e realista, e o idealismo e o realismo alemão, e também até com alguns filósofos iluministas, tá? Anteriores a ele. Tá? E claro que ele vai ser muito importante para a filosofia, porque ele vai trazer discípulos como Fichte, Schelling, tá? O próprio e ele vai ser fomentado, né, em alguns pontos da sua filosofia da religião por Spinoza, por Baruch Spinoza, quando ele diz que essa questão da transcendência é uma questão da essência. Então, essa questão da essência, ele tira um pouco de Baruch Spinoza. Tá? Então, ele tem uma influência espinosiana para a sua filosofia e ele rompe com a metafísica, mas em contrapartida ele tem uma relação de simultaneidade com os pensamentos de Immanuel Kant. Alguma pergunta, uma contribuição para nós partirmos para um diálogo? Senão só fica eu falando. Então, aqui na verdade o pessoal está manifestando, né? Está aqui o Leonardo Novaes, Reginaldo, o pessoal aqui falando muito bom, colocando aqui alguns. Eu vou buscar aqui
Estou buscando, enquanto vocês vão falando, eu vou buscar aqui algo bem interessante para ler, para nós pensarmos aqui. Olha aqui. Olha o que ele fala aqui. A religião, ela vai intuir o universo. Ah, olha aí. Sentimento de intuição que eu falei. A religião, ela vai intuir o universo. Quer espreitá-lo. Ou seja, a religião quer reduzir o universo. Ah, quer prender o universo. Na visão de Schleiermacher. Piedosamente em suas próprias manifestações e ações. Quer, em uma passividade infantil, deixar-se tomada e planificada por seus influxos imediatos. Eu vou até parar aqui agora e vou lançar uma polêmica. Está o Reginaldo aí? Reginaldo, por quê? Sabe o que eu tiro aqui, nessa primeira parte aqui? Ao contexto moderno, odierno. Por quê? A religião hoje não é isso? Eu vou repetir, você vai ver como a religião hoje é isso. A religião quer reduzir as manifestações e atuações a uma passividade infantil. Hã? Tem ou não tem isso hoje em algumas religiões? Deixar-se tomada, planificada por influxos imediatos, deduções imediatas, emocionalismos, criações a partir de uma religião antropocêntrica que ele era contra. Hã? Hoje o homem quer, e isso em todas as religiões, hein? Todas. O homem toma o espaço e procura colocar Deus abaixo e o homem acima. E é isso que ele contrapunha. E aí, como o tema da live está relacionado à teologia na modernidade, né? Os pensamentos do Schleiermacher com a teologia na modernidade, aí está um ponto em que está uma relação. Tá? Tá. Muito bom, Danilo. Você fez uma explanação muito boa sobre o pensamento dele. Eu quero trazer aqui para a nossa reflexão o seguinte. Há um mês, mais ou menos, saiu uma crítica por parte dos teólogos reformados, dizendo que o movimento pentecostal ele tem uma ligação relacionado à ideia de Schleiermacher, ou seja, fazendo uma espécie de ligação da teologia pentecostal com o liberalismo teológico, porque um dos pressupostos da teologia de Schleiermacher é colocar a questão da experiência, essa coisa da intuição, né? Essa coisa do sentimento de dependência absoluta, né? Acima de tudo. Ele coloca isso, inclusive, acima da própria Bíblia, acima das próprias Escrituras, né? E nós sabemos que existe um certo exagero dentro do contexto pentecostal e neopentecostal, a qual, em algumas ocasiões, ou talvez até na maioria das ocasiões, substitui, né? Coloca a questão da experiência acima do pressuposto bíblico, né? Da autoridade das escrituras, das doutrinas da fé cristã, como princípio da verdade que se deve crer, né? Então, até falando trazendo isso para uma análise mais simplificada, em outras palavras, você encontra na igreja um monte de pessoa que não entende nada de Bíblia, não medita em Bíblia, não reflete, mas coloca em primeiro lugar a experiência que ele tem dentro de um culto. Experiências emocionais, né, na grande maioria. E teve a crítica, então, por parte dos reformados, dizendo que essa realidade do contexto pentecostal e neopentecostal tem a sua ligação justamente lá, na teologia liberal de Schleiermacher. Aí
algumas figuras importantes, como o Silas Daniel, Kenner Terra, saiu em defesa, mostrando que, quer dizer, o movimento pentecostal não tem nada a ver com as proposições lá de Schleiermacher, com a teologia liberal. Então teve um certo desconforto e me parece que ainda está nas redes sociais uma discussão nesse sentido. O que você pensa em relação a isso? Eu gostei muito dessa sua participação e instigação. Eu vou falar algumas coisas que eu considero. Vou fazer um mapeamento. Existe um mapeamento cerebral, né? E existe também a anamnese, né? Na filosofia. Eu vou fazer um mapeamento eclesiológico contemporâneo, uma anamnese da eclesiologia contemporânea. A eclesiologia contemporânea, tá? Ela vive num contexto sentimentalista. E muito pautado no sentimento da experiência, da oportunização dessa intimidade, dessa comunicação Deus, homem, homem, Deus. Aonde eles vão, e aí, olha o que eu vou falar agora, hein? Vão acabar concordando sem querer com o Schleiermacher em alguma questão. Sabe por quê? Schleiermacher não concordava com a inspiração das Escrituras. Nós concordamos, porém não lemos. Concordamos, mas não conhecemos o Antigo Testamento. E ele desconsiderava o Antigo Testamento, mas nós não pregamos o Antigo Testamento. Não ensinamos o Antigo Testamento. Qual que era a pregação ou a, vamos dizer assim, a literalidade teológica da mensagem de Cristo? A Torá. Nós não pregamos a lei. Ficamos absorvidos pela graça e pelo corpus escritos neotestamentário, e o corpus escritos veterotestamentário abolimos. Também não somos agora, nós estamos vivendo um momento de uma indecorrência teológica e de um analfabetismo bíblico, aonde a experiência sobrepõe ao conhecimento, aonde eu buscar transcender uma eventualização mística e entrar aí num misticismo e num ritualismo é mais importante do que a absorção de uma teologia e de um contexto escriturístico. E aí eu vou para a igreja à busca de quê? De conhecimento bíblico? Não. Eu vou para a igreja à busca de um evento místico, de um transpor místico, aonde nesse misticismo do sobrenatural, da negagem sobrenatural, do sobrenaturalismo, e aí eu esqueço que eu sou um ser metafísico também. E como ser metafísico, eu tenho a matéria e estou no contexto físico que tem pensamento, que tem racionalidade, que tem reflexão. E Paulo vai falar isso. Paulo vai falar que nós temos que também temos uma racionalidade. Né? Prestar um culto racional, né? É um culto racional, não um extremismo de uma espiritualização mística, aonde só vou naquele transcender, naquele mover, naquele, sair do espaço. Então, essa não é a igreja. E nem a igreja que Cristo pregou não é essa. Cristo pregou o reino. E ele pregou um reino sem efeitos de um misticismo que temos hoje absorvido. Vivemos um ritual religioso e substituímos a liturgia por ritualismo. E é esse o grande mal
que está assolapando a igreja contemporânea. Então, não podemos considerar que somos liberais e que estamos envolvidos ao esquelimakeranismo, né? Ou aos pensamentos esquelimakerianos, porém, por que então estamos sendo tão absorvidos por esse empirismo, por esse experiencialismo, e esquecemos da revelação escriturística, canônica, que é o verdadeiro contato que nós temos com Deus, que é a sua palavra. Esse é o grande problema da igreja, assim, que está acontecendo hoje. E eu vou ler aqui uma parte para deixar a coisa mais apimentada. Deste modo, ela contrapõe-se as duas em tudo, o que constitui sua essência e em tudo que caracteriza seus efeitos. Aqueles, o metafísico e o homem moral, que veem no universo inteiro apenas o homem como centro de todas as referências, como a condição de todo ser e causa de todo devir, a religião, quer ver no homem não menos que em todo outro ser individual e finito ou infinito, sua impressão e a sua manifestação. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que a religião quer ver no homem a resplandecência de atos que indiquem que ele tem um contato com o infinito. Que existe uma infinitude nele. Através do quê? Da prática moral. Porque ele vai dizer assim, olha, a religião não é. Olha, eu vou falar aqui. Schleiermacher defende o seguinte, a religião não é a condutora da moral humana. Porém, a religião fundamenta as ações da moral humana. Mas aí eu pergunto, será que a igreja atual está fomentando as ações da moral humana? Ou nós estamos absorvidos em práticas que corrompem a moral humana muitas das vezes e até torna-se, agora vai machucar, páginas mais com escândalos gospels. E aí eu pergunto, aonde está nós como fundamento da moral humana? E aí é o que o Samuel colocou. A teologia dele, ela está muito atual com o contexto da modernidade. Não é? Porque aí vou dizer, mas nós estamos na pós-modernidade. Pós-modernidade para vocês. Porque eu sou um pouquinho discípulo, tá? Aí até esqueci o nome dele agora. Esqueci da modernidade líquida lá, como é que é o... Zygmunt Bauman. O Bauman, que vai dizer que a modernidade, na verdade, ela é um problema mal resolvido, né? Mal compreendido. E que, na verdade, nós ainda estamos dentro dela. Eu também gosto de falar, eu acho que o termo hipermodernidade faz mais sentido do que pós-modernidade. Hipermodernidade. Então, a teologia de Schleiermacher, o pensamento de Schleiermacher, hoje, 2020, para 2021, ele ainda está muito forte. E já faz quase 200 anos, da sua morte. Quase 2 séculos. E ele ainda está muito forte, muito atual. Danilo, a gente encontra nas redes sociais se falar muito sobre a questão da teologia liberal
no sentido que ela ainda tá muito presente dentro das nossas igrejas, mas as pessoas nunca definem muito bem, né? Elas criticam alguém, às vezes, como um liberal, ou como práticas, né, que remete ao liberalismo teológico, sem trazer uma definição mais objetiva, mais clara sobre isso, né? E me parece que chamar alguém de liberal é simplesmente uma forma de criticar quem pensa diferente de mim. Eu vejo muitas pessoas falando assim, é liberal porque tá rompendo com a ortodoxia cristã, tá rompendo com aquela com a tradição, né, ortodoxa, com as doutrinas basilares da fé cristã. Então, é um liberal. Dentro desse nosso contexto hoje, o que nós poderíamos assim definir como uma teologia liberal de fato no nosso contexto e, e aquilo que não é teologia liberal, mas seria desdobramentos ou formas diferentes de expressão da fé cristã dentro do nosso contexto, porque eu fico com a impressão, é claro que eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Eu pesquiso também sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não conseguem definir direito o que distingue como liberalismo teológico, ou prática do liberalismo teológico no nosso meio, e ao que parece, chamar alguém de liberal se tornou não um xingamento, mas uma crítica ofensiva para alguém que pensa diferente de mim. Então, assim, me parece uma confusão, que as pessoas não entendem direito, não sabem direito o que é. Porque quando se fala do Schleiermacher e chama ele de liberal, porque entendendo o pensamento dele, isso fica muito bem definido, né? Ele rompe com a ortodoxia histórica cristã, importante como a divindade de Cristo, o nascimento virginal, morte e ressurreição, a escritura sagradas como revelação, palavra de Deus, tudo isso ele rompe com isso. Então é muito bem definido no pensamento Schleiermacher o posicionamento liberal e a posição dele contrária à ortodoxia cristã. Agora hoje chamar alguém de liberal é praticamente uma forma de ofender porque a pessoa está discordando de mim. E quando se questiona alguém, defina de direito por que liberal, as pessoas também ficam confusas, parece que não sabem direito. Muito bem. Eu gostei dessa proposta aí. Eu gosto de ser instigado, pessoal. E aí, quando sou instigado, às vezes algumas pessoas ficam machucadas. Porque eu vou, assim, às vezes meio realista com as coisas, meio objetivo demais. E eu vou começar falando o seguinte: como é que as pessoas falam ou conceituam alguém como liberal se não conhecem a origem do liberalismo? Não conhecem a hermenêutica e a história hermenêutica por trás da fomentação teológica liberal, da autocrítica e da baixo-crítica. Não conhecem também questões do que esses teólogos liberais trabalharam e aonde é que eles atuam e são considerados como liberais. Tá? Vamos então por parte. A baixo-crítica e a autocrítica, elas vão ser contrárias à inspiração, tá? E vão discordar da questão de alguns textos, né, do corpus escritos tanto do Antigo como do Novo Testamento, tá? E aí eles vão colocar em dúvida, né? Colocar em dúvida. E uma questão que
também ocorre é que vai ocorrer dois contextos dentro da teologia liberal da dialética. A dialética platonista e a dialética hegeliana, que alguns teólogos liberais trabalham com elas. Tá? O próprio Bultmann trabalha com a dialética hegeliana. E outra questão também é compreender de que nós não aceitamos, e aí erramos, ser confrontados. Mas toda construção de ideia e ideologia parte de uma dialética. Porque o que é a dialética? Alguém vai dizer, dialética é diálogo. Não, irmão, não é diálogo. Dialética é um confronto de ideias. Não é? É uma discordância das ideias, onde eu discordo da ideia. A partir de duas. Discorda da minha ideia, é a tese contra e a antítese, tá? E aí nessa discordância existe a coesão de ideias e aí se forma a ideologia. Isso é dialética. Não quer ler, né, irmão? Ler é pecado, não é? O importante é só espiritual, já mata. E aí outra questão também é que nós não compreendemos o que é uma dialogicidade. E aí eu entro agora com Martin Buber, que é um filósofo judeu que eu, assim, sou fã de carteirinha dele, que ele vai dizer o quê? Que o diálogo, ele é uma relação eu-tu. Onde no eu-tu nós temos a construção e a desconstrução. Então, quando eu estou concordando e o outro está discordando, nós estamos tendo um diálogo que vai resultar numa construção. Mas aí, como você não sabe responder e não tem a argumentação para o efeito dialético, aí você já logo é liberal. Queima. Então, essa resistência é porque não existe a fundamentação teórica para a argumentação. E aí, quando eu pontuo alguém como liberal, tem que entender quem foram os denominados liberais. Por quê, né? E por que foram chamados liberais? Vamos começar por Schellenmacher. Vamos fazer uma cronologia histórica, tá? Dos liberais. Schellenmacher. Agora até falei errado o nome dele, fiquei nervoso. Schellenmacher. Schellenmacher, ele vai ser liberal, por, claro, desconstruir a ortodoxia e não validar a cristologia que nós defendemos, e que a ortodoxia defende, que a teologia protestante defende, não é? A divindade, a humanidade, a pré-existência, a encarnação do verbo, o nascimento virginal. Ele vai ser liberal também por não aceitar a inspiração do cânon das Escrituras Sagradas. E ele vai ser liberal também por não crer no sentido religião como religare. Homem, Deus, Deus, homem, sendo um único Deus. Aí monismo, porque ele trabalha com pluralismo e politeísmo. E nós somos monistas, e ele não é monista. Ele tem Deus como uma transcendência a um ser superior. E aí é que nós vamos... e isso é liberal. Outro que é liberal, Paul Tillich. Todo mundo fala, Paul Tillich. Mas você conhece a teologia de Paul Tillich? Não conhece. Por que Paul Tillich é liberal? Porque ele vai promover o panteísmo, em alguns momentos, né? Vai defender a teologia natural e também vai seguir algumas identificações, não é?
com também, e vamos assim, ao TI, ele vai ser o pai, o promotor do teísmo aberto, né? O teísmo aberto vai partir da teologia relacional, a qual o Paul Tillich é o pai da teologia relacional. Tá? Depois vamos para Rudolf Bultmann. Por que Bultmann foi considerado liberal? Porque Bultmann vai trabalhar na sua teologia bíblica do Novo Testamento uma desmitologização. O que é desmitologizar o Novo Testamento? É justamente retirar todos os efeitos do sobrenaturalismo e do supranaturalismo. Então, tudo que é sobrenatural e supranatural, Bultmann extrai, dizendo que ali não é algo, vamos dizer assim, que apresente a Cristo como revelação, como palavra. E aí, claro, que ele vai tirar milagres, vai tirar sinais, vai tirar todos os efeitos e eventos sobrenaturais e vai dizer que é preciso retirar para que possa se compreender a revelação de Cristo. Essa seria a cristologia de Bultmann. E depois vai vir homens como David Hume, que é um filósofo e também teólogo, vai vir Hollen, vai vir o Gerhard Voss e outros. Né? Gerhard Voss seria já um pós-liberal, já um reformado com alguns sentimentos, o Gerhard Voss. Gerhard von Rad, liberal. Gerhard von Rad, liberal. Por quê? Porque ele vai procurar, vai tirar todas as questões míticas, né, do Antigo Testamento. E então, esses são liberais. Mas hoje, eu não consigo enxergar um teólogo liberal hoje, no nosso contexto eclesiológico, porque as pessoas nem sabem o que é liberalismo teológico. As pessoas não sabem nem definir um liberalismo teológico. Não é? Eu sou calvinista e ele é arminiano. Eu sou arminiano, ele é calvinista. Então o calvinista é liberal e eu sou conservador. Pois é, essa primeira pergunta que eu te fiz, dessa crítica que os reformados fizeram aos pentecostais, dizendo que a origem, né, essa questão aí de supervalorizar a experiência, substituindo até mesmo a centralidade da escritura dentro de um culto, né? Me levou a isso, né? Eu acho que o pessoal não está, mesmo os reformados tendo essa característica acadêmica, são aplicados ao estudo, né? Mas assim, eles forçaram tanto a barra nessa crítica e nessa associação que reforça essa ideia que a definição de liberalismo e o entendimento de liberalismo parece que se perdeu. Como eu disse agora nessa segunda questão que eu levantei. Chamar alguém de liberal é simplesmente para tentar ofendê-lo. E não porque existe uma definição clara na cabeça das pessoas sobre o que é liberalismo teológico. Na verdade, o reformado vai ter como pai... Eu fico assim... Eu sou calvinista. Não, você não é calvinista. Sabia que você é calvinista, não é calvinista? Por que eu não sou calvinista? Porque, na verdade, Calvino não teve ideia própria. Calvino... Que afirmação é essa que você está fazendo? Calvino é fruto de Agostinho. As ideias de Agostinho é que Calvino vai absorver para construir a sua teologia. Então, a teologia calvinista ela é fruto de um pensamento agostiniano. E o que também os calvinistas vão falar que
nós arminianos somos frutos de um pensamento pelagiano, não é? Aí eles vão dizer, não, mas vocês são fruto de um pelagianismo. Não, nós não somos fruto do pelagianismo, até porque Jacobo os Armínios, ele era calvinista. E ele vai romper com o calvinismo e depois vai criar o arminianismo. Na verdade, isso aí já é um assunto amplamente discutido, muito vasto. Isso aí é o Rinaldo que vai gostar. Mas na verdade, Danilo, eu na verdade entendo que Santo Agostinho torna-se uma figura central no século XVI, né? Ele acaba, na verdade, é uma retomada, né, do pensamento de Santo Agostinho no século XVI, e o pensamento dele acaba, de uma certa forma, norteando, né, a teologia a partir daí. Porque não é só dentro do protestantismo, dentro do catolicismo também, né? Sim. Ele acaba sendo uma figura resgatada, né, a partir do século XVI. Então, mas enfim, essa questão aí, nós não vamos entrar nessas questões de calvinista, não, porque está saturado de... Vamos fazer uma live, Reginaldo, eu e você, aí vai dar fogo. Com certeza. Mas, Danilo, nós já estamos indo já para 1h30 de live. Acredito que nós falamos aqui muitas coisas. Acredito que vai ajudar as pessoas a compreender melhor sobre essa questão. Vai ajudar as pessoas a conhecer um pouco melhor sobre o Schleiermacher, a proposta do pensamento dele. É importante, né, a gente entender que, embora a gente discorda do Schleiermacher nos posicionamentos teológicos dele, nós não podemos negar a importância que ele teve para a teologia dentro do contexto da modernidade. Teólogos que discordavam dele, vou citar aqui um exemplo de um neo-ortodoxo, embora não gostava de ser chamado assim, que era Calbart, e um reformado neocalvinista, que é o holandês Herman Bavinck. Eles também discordavam muito. Por exemplo, Calbart dizia que o Schleiermacher se colocasse acima do cristianismo. Então negava, assim, discordava muito dele. Só que eu estou usando o exemplo desses dois teólogos, né? Mesmo eles discordando, eles também reconheciam a importância do Schleiermacher e reconhecia por quê. Algumas pessoas podem se questionar. Até por isso que no início da live eu falei que Schleiermacher é um teólogo controverso, né? Ao mesmo tempo que ele é criticado e combatido por romper, conforme você falou, com a ortodoxia cristã, a ortodoxia clássica, ao mesmo tempo ele também é elogiado, né, e colocado como uma figura importante dentro do pensamento moderno, do pensamento cristão moderno, e para a filosofia também, né, mas a sua expressividade é maior dentro da teologia, porque, entendendo o contexto do iluminismo no finalzinho do século XVIII para início do século XIX, né, e alguns pesquisadores, eu já vi isso em livros, coloca que a teologia cristã estava literalmente acuada pelo racionalismo do iluminismo. E ele acaba, então, uma expressão que eu gosto de usar em relação a ele acaba oxigenando novamente o contexto teológico dentro desse momento crítico, complicado. Então, mesmo discordando dele nas suas proposições teológicas, liberais, nós temos que reconhecer a importância dele de oxigenar a teologia nesse momento e colocá-la novamente dentro do cenário como uma ciência relevante. Ou seja, ele resgata a importância, né? Schleiermacher coloca a importância do culto cristão novamente dentro da sociedade. E é interessante porque naquele momento ali, a igreja dele, a Igreja da Trindade, era uma igreja frequentada mais por intelectuais do que por pessoas mais simples e sem formação. Tanto que eu já vi até algumas pessoas criticar sem entender, né?
a própria esposa dele não congregava com ele na igreja, frequentava uma outra igreja mais popular, com a espiritualidade mais simples. E algumas pessoas, ouvi uma pessoa criticando uma vez, falando, olha, nem a esposa dele queria congregar com ele, mas não entendia. Essa pessoa não entendeu que na igreja de Schleiermacher, e ele teve todo esse prestígio, como você colocou, na sua morte foi uma comoção social muito grande, né? Em toda a Alemanha e na região onde ele vivia, que hoje é a Polônia, porque a igreja dele era um diálogo, né, intelectual, era um resgate, literalmente, da importância da teologia, oxigenando novamente o contexto da teologia dentro daquele sistema e daquele contexto histórico que ele vivia, que a teologia estava coada. Então, ele é um pensador importante, mesmo nós discordando, mesmo tendo esse rótulo, olha, o pai da teologia liberal. Eu acho até que as pessoas deveriam parar de usar esse termo, porque isso impede as pessoas de ter interesse em conhecer o pensamento e a obra dele, né? Mas eu acredito que a nossa live aqui foi importante para trazer um pouco mais de informação, fomentar a curiosidade nas pessoas para ler. Infelizmente, nós temos pouquíssimas obras traduzidas para o português. Se eu não estiver enganado, nós temos apenas 3 obras do Schleiermacher sobre a religião, que é uma obra traduzida pela editora Fonte Editorial. Nós temos Diálogos de Platão, pela Paulo. É um livretinho, né? Um fragmentozinho. E nós temos uma obra também chamada Hermenêutica, pela editora Vozes. Quer dizer, obras do Schleiermacher são essas. Mas nós temos teologias contemporâneas que também falam bastante sobre ele, sobre as obras dele. Bom, eu quero colocar aqui, nessa conclusão, algumas ressalvas. A primeira ressalva que eu, Samuel e todos que argumentam e discutem sobre esses pensadores, não quer dizer que nós somos céticos ou liberais ou envolvidos com esse contexto. Não, nós somos pensadores. Todo teólogo é um pensador. Todos nós temos cérebro, temos cognitivo. E se temos cérebro, temos cognitivo, temos uma máquina pensante. Somos um ser pensante. Então, pensar sobre Schleiermacher é pensar sobre a teologia no seu contexto histórico e no seu contexto contemporâneo. Tem erros? Tem. Como eu tenho, como todos têm. Tem erros, como até algumas práticas hoje, dentro da própria religiosidade contemporânea, tem. Tem erros como a própria teologia atual do século XXI, essa teologia, vamos dizer, eclesiológica que nós estamos vivenciando hoje, uma teologia mística, tem. Não é? Mas não é porque eu vejo os erros que eu tenho que ocultar, eu tenho que riscar, eu tenho que matar a pessoa da minha história, do meu contexto histórico. Não, porque isso é aniquilar o conhecimento e isso é aniquilar um amadurecimento teológico. E em todo teólogo tem que primar pelo amadurecimento teológico, não se escandalizando, não se esfriando, não se dissolvendo das suas posições, porque ele estuda os pensadores que fomentaram a teologia. Tá? Outra questão também que eu coloco aqui é que a atualidade do pensamento religioso ela tem muito a dever aos teólogos históricos como Schleiermacher, Tillich, Bultmann. Por quê? Porque muitas coisas que acontecem hoje, eles discutiram no passado. Isso eu falo no sentido do academicismo, tá? No quesito acadêmico. Muitas coisas que acontecem hoje, quando você pensa e estuda algumas teologias que estão hoje em voga.
Algumas teologias que estão hoje em voga nasceram com eles. Não é? Então é preciso refletir e estudar esses pensadores. Parabenizo a proposta e até assim a coragem do Samuel de trabalhar esse tema e a sua academicidade na mediação desse debate, dessa exposição. Convidar aí aos que participaram da live a visitar lá meu canal, a Rota da Teologia, se inscreva lá, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, como o Leonardo e o Reginaldo, pode entrar, eu ainda estou vivo, certo? Entre em contato. Samuel tem uma... Mas todo mundo aqui tem carinho por você, Danilo. Todo mundo reconhece o seu trabalho, a sua dedicação com a teologia. Eu vou encerrar falando que o Paul Tillich falou sobre Schleiermacher. Tá bom. E olha que o Paul Tillich é considerado teólogo do século XX. Então, teólogo do século XX é Karl Barth, rapaz. Karl Barth, é. Mas o Paul Tillich, vamos dizer assim, é considerado um dos mais proponentes teólogos, né? Eu estou só fazendo uma brincadeira, mas eu não gosto muito de ficar falando, e as pessoas às vezes não entendem direito, mas assim, porque eu sou barthiano, né? Eu também não acho muito bacana ficar falando e tal, mas assim, quando eu falo no sentido barthiano é porque eu me dedico a pesquisar sobre a obra dele, porque eu acho que contribuiu muito e é deixado de lado, não é dado o devido valor e respeito à obra do Karl Barth. Mas vamos dizer assim que o povo do século XIX, então. Eu gosto do Tillich. Acho que o Tillich contribuiu muito com a teologia, tá? Principalmente a teologia acadêmica. Certo. E Tillich vai dizer o que sobre Schleiermacher? Vai dizer o seguinte, olha, Schleiermacher representa o que eu chamo de síntese no terreno teológico. Toda teologia protestante posterior vem daí. Olha aí. Quem falou isso? Tillich. Incluindo suas falhas. É isso que acabamos de falar. Todo mundo tem falha. Só há uma alternativa à vida sem fracasso. É o sucesso sem vida. É isso. Outra verdade. Schleiermacher pode ser considerado um vitorioso sobre o iluminismo no terreno teológico. É muito fácil fazer teologia hoje, irmão. Vai fazer teologia na época do iluminismo. Exatamente. Hã? Essa é a importância que é colocado sobre ele por teólogos renomados. Vai ser pastor na época do iluminismo. Não negou a filosofia iluminista, mas procurou superá-la num outro nível. Por exemplo, dizia que o verdadeiro filósofo pode muito bem ser também um verdadeiro crente. E aqui eu quero terminar. Filosofia não é pecado, irmão. Tem muita gente que condena quem faz filosofia na igreja. Mas eu considero que aquele que faz filosofia e permanece firme, ele é um verdadeiro crente. Porque a razão não assolapa a fé quando você tem uma fé amadurecida. O problema é que tem pessoas que não têm uma fé amadurecida e aí qualquer fragulha de racionalismo vai te assolapar mesmo. Mas se você é maduro, nada assolapa a tua fé. Portanto, estude e prossiga. Obrigado a todos. Muito bom. Muito obrigado, Danilo. Acredito que vamos ter outras oportunidades para falar de outros autores, falar de outros temas. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, já 1h40 falando sobre isso. Muito bom rever você, saber que você tá bem, tá trabalhando muito, produzindo muito.
Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigado, viu, pela disposição aí. Fica todos com Deus. Obrigado a todos.